bem, estamos de volta com o programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o Pão Nosso da Filosofia. Hoje um pouco diferente, falando aqui ao vivo com todos, né? E é sempre um prazer falar com todos vocês. E hoje o pensamento do dia é: nós não somos únicos em nossa humanidade, nós somos únicos no Cristo. E tudo o que está sendo proporcionado é a ideia divina que flui na consciência. O pensamento é do compositor e escritor Joel Goldsmith. Bem, a edição é de 88. O tema, hoje nós vamos falar sobre logoterapia. E obrigado pela sua audiência. Se não for inscrito, é só clicar no inscrever e já emenda lá com o clique no like e vamos juntos reflexionarmos aí sobre a nossa evolução rumo ao cosmo infinito. Bem, a logoterapia foi criada pelo psicólogo Viktor Frankl, um judeu austríaco, né, que viveu de 1905 a 1997, e ele esteve no Brasil na década de 1980 e recebeu também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o título de doutor honoris causa e recebeu vários prêmios e homenagens pelo mundo afora nas diversas instituições de ensino, né? Bem, Frankl, com sua logoterapia, também chamada de terceira escola vienense da psiquiatria, sendo a primeira a psicanálise freudiana e a segunda a psicologia individual de Adler. E, sendo assim, Frankl adotou um certo distanciamento do modo de tratamento psicológico de Freud, em especial a etiologia sexual das neuroses e também no que se refere à religião. Viktor Frankl considerava que a neurose individual poderia ser, em alguns casos, a expressão da recusa da espiritualidade. Tudo que é humano, segundo ele, tem dimensão noológica, que distingue os homens dos animais. E a espiritualidade humana, para ele, não se confunde com religião. Bem, Frankl discordava, dizendo que existia um simo-hiato ontológico entre o instinto e o espírito. E ele considerava o homem uma totalidade trinária e tridimensional, com as expressões psicológica, biológica e espiritual, que, segundo Frankl, Freud teria negligenciado o terceiro. E em sua vida particular, o célebre psicólogo teve uma experiência muito triste, né? Ele foi separado da mulher e também dos pais por ser judeu, em campos de concentração diferentes, né? E ele conseguiu sobreviver, mas os pais e a esposa foram mortos nesses campos, né? Bom, quem estudou a fundo Viktor Frankl foi o saudoso escritor e filósofo brasileiro Humberto Rode, quando ofereceu uma interessante palestra, né, e posteriormente transcrita em um dos seus livros, em especial no livro Cosmoterapia, que falaremos bastante a respeito. E a gravação não está muito boa, devido à época, né, em que foi gravada, no final aí da década de 1970, mas é possível ouvir e entender muito bem as palavras do professor Rode. Então nós vamos ouvir um pequeno trecho dessa histórica gravação na voz do saudoso filósofo, professor, pensador e escritor, a fim de compreendermos um pouco mais sobre esta tal logoterapia. Vamos ouvi-lo então? Viktor Frankl, o grande médico vienense ainda vivo, que vai fazer conferências aqui em abril, como consta, lá num grupo de psicólogos na Avenida Rebouça. Infelizmente, não me consta que tenha sido convidado pela Universidade de São Paulo. Viktor Frankl falou em dezenas de universidades na Europa, falou em grandes redes de televisão, falou em dezenas de universidades dos Estados Unidos, em grandes redes de televisão. Aqui, bem, eu tenho os livros dele. Eu vou me referir um pouco à filosofia dele. Ele é um médico, um grande médico, mas não um médico que procura curar as doenças físicas por meios físicos, nem sequer por meios mentais. Geralmente os médicos curam os males físicos por meio de remédios físicos.
que é o primeiro grau da medicina. Alguns já sabem curar os males físicos por meios mentais. Dá certo, em certos casos dá certo. Mas Viktor Frankl não está nesse caso. Ele descobriu que se podem curar os males humanos, sobretudo os males neuróticos, porque as neuroses são os piores males de que nós sofremos. A neurose é uma criação do nosso ego. Neuroses são criações do nosso ego mental e do nosso ego emocional. Quando o nosso ego mental e emocional não funcionam direito, somos neuróticos. Enchemos de males a nossa vida, criados por nós mesmos, criados pelo nosso ego mental e emocional. Então, estamos na neurose. Então, Viktor Frankl escreve um livro maravilhoso, este aqui, Teoria e Terapia das Neuroses. Este é um principal livro dele como médico. Teoria, definindo o que são neuroses, e terapia, como é que se curam as neuroses. Mas ele não aconselha a cura por remédio material, também não aconselha a cura por remédio mental, nem emocional. Como é que ele quer curar as neuroses? Ele está curando. Há decênios ele está curando neuroses. Pela logoterapia. Este é o livro da logoterapia dele. O que quer dizer logoterapia? Terapia é cura. Logos, palavra grega. Terapia também é palavra grega. A cura pelo logos. O logos é o nosso eu. É o nosso Cristo interno. É Deus em nós. Isso é o logos. Ele não usa esta palavra Cristo interno, mas usa somente a palavra grega misteriosa, porque os médicos só falam grego. Então, ele diz que isto é logoterapia. Terapia cura pelo logos. Quer dizer, ele não despreza as outras terapias, a terapia material, ele aceita. Também aceita a psicoterapia. Também faz parte das terapias. Psicoterapia é mental. A cura pela mente é uma psicoterapia. Joel Goldsmith publicou um livro, A Arte de Curar pelo Espírito, que todos deviam ler. Está por aí, traduzido em inglês. A Arte de Curar pelo Espírito. O que o Joel Goldsmith diz é exatamente o mesmo que Viktor Frankl diz. Mas Joel Goldsmith é um negociante, não é médico. Mas teve grandes experiências de que a gente pode curar, sobretudo, doenças mentais e doenças emocionais, neuroses, pelo poder do Espírito. E Joel fez durante 30 longos anos da sua vida. Ele é norte-americano. Descobriu isso na capital do Havaí, que é Honolulu. Descobriu e praticou por 30 longos anos a cura pelo Espírito. A cura pelo Logos. Ele não usa a palavra Logos. Como é negociante, os negociantes não falam grego, mas os médicos só falam grego. Então, temos uma perfeita identidade entre Joel Goldsmith, no seu livro A Cura pelo Espírito, em que ele traz todo o resultado das suas experiências de 30 longos anos, e Viktor Frankl, que é presidente da Policlínica Neurológica da Universidade de Viena. Leciona na mesma cátedra em que um século atrás lecionava Sigmund Freud, mas num sentido completamente diferente. Freud só entendia a cura do ego pelo ego. Não há cura do ego pelo ego. Há remoção de sintomas e paliativos. De ego para ego há
remoção de sintomas dolorosos, mas não há cura. Freud não entendia nada de logoterapia, entendia só de terapia mental e de terapia emocional. Vamos fazer uma comparação. Alguém quer mover uma turbina e vai ligar as águas de um lago para a sua turbina. A turbina não vai funcionar. Por que não? Porque está no mesmo nível do lago. De nível para nível, de horizontal para horizontal, não há força. Mas se ele descobrisse uma cachoeira lá em cima, cujas águas caíssem verticalmente sobre a turbina deve funcionar. De ego para ego, é de horizontal para horizontal. Não há desnível entre o ego doente e o ego curador. Por isso não pode haver cura. Matematicamente certo. Vocês não podem curar o seu ego pelo próprio ego, nem pelo ego dos outros. Isso é psicoterapia. Psicoterapia não é cura verdadeira. Pode remover sintomas dolorosos temporariamente, mas não pode curar realmente. Viktor Frankl não se serve das águas de um lago para mover a turbina da sua vida, porque isso não funciona, não tem desnível. Ele descobriu uma cachoeira lá nas alturas do Logos e canaliza as águas de uma cachoeira verticalmente sobre a turbina dos males da sua vida. E ela funciona. Isso se chama logoterapia. A cura do nosso ego pelo eu. A cura do nosso ego mental pelo nosso eu racional ou espiritual. Então, Viktor Frankl conta o caso de uma senhora. Ele recebeu uma carta de uma senhora queixando-se da frustração da sua vida. Mas o marido era a causa dessa frustração, como ela pensava. Depois ela descobriu que o marido não era o motivo da frustração, ela era a mesma. Mas ela vivia numa neurose, porque o marido não ligava, não dava importância a ela, ia sozinho no seu carro, nem a convidava para passear, então ela se sentiu frustrada. Completamente frustrada como mulher, escreveu uma carta a Viktor Frankl. Viktor Frankl leu a carta e a convidou para uma visita a Viena. Ela foi a Viena, esteve lá diversas semanas em tratamento de logoterapia. Mas depois de algumas semanas aquela senhora voltou e escreve uma segunda carta ao mesmo médico. Estão aqui as duas cartas. Vocês comparem as duas cartas. A primeira carta, de completa frustração existencial. A segunda carta, uma gloriosa realização existencial. Veja a diferença entre frustração existencial e realização existencial, escritos pela mesma pessoa, porque no meio das duas cartas, o grande médico fez o tratamento de logoterapia com ela. Antes do tratamento de logoterapia, ela escreve assim: meu marido saiu no seu carro, ele sozinho, não convidou ela, claro. Meu marido saiu no seu carro como faz todas as noites. Eu, a bem dizer, tenho pena dele. Ele precisa dessa farra. Temos um belo apartamento com rádio. Naquele tempo ainda não tinha televisão, parece. Temos um belo apartamento com rádio, mas não temos nada a comunicar um ao outro.
É triste um casal assim. Não temos nada que comunicar um ao outro. E agora que tudo acabou em rotina velha, estou diante de um grande vácuo. E ele a convidou para um tratamento de logoterapia. Algumas semanas depois, quando ela tinha voltado para casa, veja que a diferença de fato que veio agora. Estou de perfeita saúde, ela começa. Encontrei-me a mim mesma. Esta frase é a mais importante de todas. Encontrei-me a mim mesma. Em alemão, ich habe mich selbst gefunden. Ele tinha encontrado o seu ego neurótico, mas não tinha encontrado o seu eu central. Agora, na segunda carta, ela diz jubilosamente: encontrei-me a mim mesmo. Isso aí, então, o resumo, né, da histórica palestra do professor Huberto Rode, na década de 1970, e o ponto-chave é justamente essa frase final: encontrei-me a mim mesma. Na segunda carta aí desta senhora, né, depois de receber aí o tratamento da logoterapia com Frankl, né, que, aliás, o escritor Rode enfatiza bastante o estudo do famoso psicólogo austríaco, né, em seu livro intitulado Cosmoterapia, que eu faço questão aqui de falar mais a respeito deste livro das edições futuras do Luz Sideral, porque é muito importante, onde o autor trabalha uma outra vertente da cura pela autolibertação com a sua interessante tese da cosmoterapia. Muito bem, interessante também a dica do professor para ler o livro do Joel Goldsmith, vocês ouviram aí, né? A Arte da Cura pelo Espiritual. Vamos ler, porque isto abre nossa mente, né, para os novos horizontes intelectual, moral e espiritual do conhecimento eterno. Mas já que falei aí no livro do professor Huberto Rode, Cosmoterapia, eu vou dar aí só uma palhinha hoje, né, que eu separei aqui nas páginas 63 e 64, onde ele escreve o seguinte, abre aspas: Viktor Frankl é o campeão da logoterapia. E o que ele diz, sobretudo, no seu livro Terapia das Neuroses, apresentando a logoterapia e a introdução à análise existencial, ultrapassa completamente tudo quanto, até agora, fizera a psicoterapia. O logos mental racional é mais poderoso que a psique vital. Joel Goldsmith usa o mesmo processo de logoterapia que ele chama a arte de curar pelo espírito. Ambos usam o mesmo processo fundamental, evocam duas profundezas do homem, um poder real, mas geralmente dormente e desconhecido. E esse poder interno do homem, uma vez acordado, neutraliza os males. Bem, falaremos bastante sobre esse livro do professor Rode, Cosmoterapia, a cura dos males humanos pela consciência cósmica. Obrigado pela sua audiência e aproveita, inscreva, compartilha e deixa aqui também o seu comentário, né, sobre o assunto, pois toda vez que escrevemos, fixamos melhor, né, nossas ideias a respeito do tema discutido, né? Um grande abraço, muita luz sideral e até a próxima!